Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Em Mateus capítulo 7, verso 1 nos diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados. Mas muitas vezes nós temos uma tendência a julgar situações, a julgar pessoas. E aqui que eu quero conversar com você hoje está no capítulo 8 de João. Texto que é conhecido como a mulher adúltera, uma mulher que não aparece o seu nome como tantas outras personagens, embora haja muitas especulações dizendo que ela poderia ter sido Maria Madalena ou Susana, mas a Bíblia não diz quem era esta mulher. A Bíblia não dá nome a esta mulher, apenas ela é chamada de mulher adúltera. E como eu ouvi uma certa vez o pastor Hernandes Dias Lopes falar, onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Aquilo que a Bíblia não diz, não nos cabe o direito de acrescentar. E aqui esta mulher não tem nome, não aparece o seu nome. Inclusive esse texto de João foi acrescentado depois da formação das Escrituras. Já quando Jerônimo foi trazer para fazer a Vulgata, ele foi colocado esse texto do capítulo 8 de João, que é o texto que é chamado como a mulher adúltera. Jesus havia saído aqui de uma situação na qual ele tinha discutido com aqueles fariseus e escribas, porque ele havia dito que ele era a luz do mundo e que aqueles que se aproximassem, que ele era a água da vida. E aqueles que se aproximassem dele jamais teriam sede, aqueles que viessem a ele. Pelo contrário, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Antes aqui, algum tempo antes aqui, Jesus havia também falado do Sermão do Monte, no qual Jesus havia dito que aquele que olhar para uma mulher com desejo no seu coração já havia cometido adultério com ela. E isso muito incomodou aqueles homens, porque isso confrontou aqueles homens, confrontou de alguma maneira o que eles julgavam ser certo, o que eles julgavam ser santos. E isso os incomodou. E aqui quando eles começam a discutir com Jesus e falar, depois que termina aquela discussão, cada um vai para as suas casas. Jesus, porém, vai para o Monte das Oliveiras orar. O costume que ele já tinha, ali havia um horto, e ele passava a noite ali naquele horto em oração muitas vezes. E Jesus sobe aquele monte para orar, e de madrugada ainda, Jesus volta daquele monte e vai para o templo ensinar. E aí, mesmo sendo de madrugada, uma multidão estava ali para ouvi-lo, porque as palavras de Jesus eram penetrantes, as palavras de Jesus era a própria palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. E essa palavra que Jesus falava era apta para discernir essas intenções dos corações desses escribas e fariseus. E eles procurando alguma ocasião para acusar Jesus, para dizer que Jesus não era correto. Então eles trazem esta mulher, pegam no ato de adultério. Dá de entender que parece que eles estavam observando esta mulher. Que eles pegam ela no ato. Enquanto ela estava cometendo este ato de adultério, eles arrancam esta mulher e trazem e a jogam diante de Jesus. Mas se ela estava num ato de adultério, com certeza ela não estava só. Ela não estava só. Ninguém adultera só. É preciso um parceiro para se adulterar. Mas eles jogam aquela mulher diante de Jesus e dizem para Jesus, colocando Jesus à prova, testando Jesus, vendo o que Jesus vai dizer. E eles dizem para Jesus, versículo 4, e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes?
No entanto, eles adaptaram a lei ao seu bel prazer, como eles queriam que acontecesse. Jesus já havia dito, não julgueis, para que não sejais condenados. Porém, eles trazem esta mulher até Jesus, só a mulher, e dizem, a lei de Moisés diz que tais mulheres, condenando aquela mulher e absorvendo aquele homem. No entanto, em Deuteronômio, no capítulo 22, versículo 22 até o número 24, a lei dizia o seguinte, que se fossem pegos em um ato de adultério, homem e mulher deveriam ser apedrejados. Não só a mulher, mas ambos deveriam ser apedrejados no intuito de trazer pureza para o povo, para que aquilo não se tornasse banal e não se tornasse um costume, mas era ambos que precisavam ser punidos, apedrejados. No entanto, eles trazem somente a mulher. Se Jesus dissesse, absorve essa mulher, eles diriam, ele não é tão bom assim. Se ele fosse bom e verdadeiro servo de Deus, ele cumpriria a lei. Ele desobedece o próprio Deus, que ele disse que é pai dele. Se Jesus dissesse assim, joga pedra, condena a mulher, eles iam dizer, cadê a bondade dele, que disse que é a luz, que disse que é o sal da terra, que disse que é tão bom, onde é que está essa bondade? De todas as maneiras, eles queriam pegar Jesus de alguma maneira para que o acusassem e difamassem Jesus, tirassem a fama de Jesus diante do povo, pois as multidões vinham até mesmo nas madrugadas, como nós vimos aqui no texto, para ouvir Jesus. Isso os incomodava. E eles queriam achar alguma maneira de dizer que Jesus não era bem aquilo que ele dizia que era. Quantas vezes nós somos testados por alguns? Quantas vezes nós somos testados e, infelizmente, nós não somos aprovados como foi Jesus? Porque muitas vezes nos envolvemos na questão e nos levantamos como doutores da lei e julgamos as questões. Jesus, porém, numa saída extraordinária de quem tinha o controle da situação. Eles é que ficaram nervosos diante da calma de Jesus. Eles jogam aquela mulher ali, simplesmente Jesus se inclina e começa a escrever no chão. Muitos especulam que Jesus estava escrevendo no chão. Muitos dizem, o que será que Jesus estava... Uns dizem os pecados daquele povo. Outros dizem isso ou aquilo. A Bíblia também não diz o que Jesus escrevia no chão. Porém, ela nos dá uma pista. Em Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 13, diz que aqueles que se afastam de Deus, aqueles que estão distantes de Deus, os seus nomes seriam escritos no chão. Quem sabe se essa profecia de Jeremias não se cumpriu ali em Jesus, e Jesus não escrevia o nome de cada um daqueles homens que acusavam aquela mulher sobre aquela terra. Certo é que com essa atitude de Jesus, eles ficaram ainda mais embaraçados e ficaram com raiva. Versículo 6 diz, e dizia, tentando para que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu em terra com o dedo. Como estivessem na pergunta, Jesus se levantou, como eles começaram a insistir. E aí, Jesus, o que é que tu nos diz? Que atitude nós temos que tomar? Aí Jesus olha para aqueles homens e diz para aqueles homens, aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus fala isso, volta para a sua posição, se inclina novamente e continua a escrever no chão. Se a profecia de Jeremias tivesse cumprido ali naquela hora, provavelmente Jesus poderia estar escrevendo o nome de cada um deles. E um a um, ao ver aquela atitude de Jesus, foram contrastados dentro deles mesmos. E a Bíblia diz que a sua consciência, a própria consciência de cada um, se encarregou de trazer a eles o julgamento necessário. E um após um, começa a deixar aquela pedra no chão e voltar para as suas casas envergonhados.
porque todos eles sabiam quantas vezes haviam cometido pecados tão graves quanto ao pecado que eles acusavam aquela mulher. Talvez até alguns deles já tivessem tido alguma coisa com aquela mulher. A Bíblia não diz, eu estou apenas pensando nisso. Mas eles, um após um, a Bíblia ainda faz questão de nos dizer que, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. A Bíblia ainda faz questão de dizer que os mais velhos foram os primeiros, porque quanto mais velho, mais pecado, mais tempo de vida, mais pecados cometidos durante a vida. Todos os dias nós cometemos pecados. Portanto, nós não somos aptos a julgar, a condenar. Jesus não nos chamou para essa missão. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu vos tirei das trevas para a maravilhosa luz. Jesus não nos chamou para sermos como esses escribas e fariseus, adaptarmos a sua palavra ao nosso bel prazer, com o intuito de acusar e condenar outras pessoas, quando nós mesmos temos tantas fragilidades e pecados e carecemos da graça diária de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. É por graça, não é por merecimento. Eu e você, por melhores que sejamos, não passamos de pecadores. A Bíblia nos diz que Deus olha do céu à terra e não viu um justo sequer. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Fomos justificados por sua graça, maravilhosa graça que nos alcançou. Não é por merecimento, é por graça. Usa essa mesma graça para olhar com um olhar de graça para o seu irmão. E Jesus, levantando ali a sua voz, o seu olhar, olha para aquela mulher e diz, onde estão os teus acusadores? E aquela mulher diz, eles foram embora. Eles não te condenaram? E ela diz, não, Senhor. E ele diz, também eu não te condeno. Vai em paz, porém não peques mais. Jesus absolve, mas ele não passa a mão na cabeça, porque quando Jesus olha para aquela mulher e diz, eles não te condenaram, ele não está desculpando o que aquela mulher fez. Pelo contrário, quando Jesus olha para aquela mulher e faz essa pergunta, eu tenho a absoluta certeza do meu coração que essa pergunta foi profundamente dentro da sua alma, do seu coração e da sua consciência. Quando ele diz, eles não te condenaram, ela pensa com ela mesma, eu merecia condenação, mas eles não me condenaram, aleluia. E Jesus diz, nem eu te condeno, vai em paz, porém não peques mais, não peques mais. Eu tenho certeza que enquanto aquela mulher estava ali no chão, esperando a primeira pedra, eu acredito que ela sentia no seu coração o pavor, o medo, e eu acredito que ela pensava com ela mesma, se eu tivesse uma segunda chance, se eu pudesse recomeçar, se eu pudesse mudar. E Jesus dá essa oportunidade àquela mulher, porque ele é todo amor. E ele diz, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Talvez você tenha cometido algo lá atrás, no seu passado. Talvez você tenha feito alguma coisa que talvez até hoje alguém te acuse. A tua própria consciência queira te condenar. Mas eu te digo hoje, Jesus diz, nem eu te condeno, vai em paz, porém não peques mais. Deus te abençoe em nome de Jesus e que essa palavra penetre no seu coração e na sua alma, trazendo absorção para a sua vida. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.